irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que alegria poder estar com os meus irmãos aqui esta noite, participando desta festa tão linda, tão maravilhosa, que é para Deus, irmãos. O dono desta festa é o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nós estamos aqui por Ele e para Ele. Está dando para você entender? Diga glória a Deus. Parabenizar ao grupo de varões Chama Viva. 9º congresso? 8º congresso. Deus abençoe cada um de vocês e que essa chama viva, que é a chama do Espírito, ela continue ardendo nos nossos corações. Meu amigo e irmão, pastor Osiel, Deus abençoe a vida, a esposa, a nossa irmã Marcela, a mamãe, toda a família, né? Deus abençoe essa linda igreja. Louvo a Deus pela vida também dos irmãos de Mogi Guaçu, que se esforçaram para estar aqui esta noite. Irmão Claudemir, irmã Mônica, que sempre se dispõe a trazer a igreja, né? Nós louvamos a Deus pela vida desse casal abençoado. Amém? Um instante de oração, depois nós já vamos entrar na palavra. E a palavra, vocês viram a desfolhada, passava a vida para cá, para lá, que eu não preparei nada. É Deus que vai falar do céu para o nosso coração, né? Aleluia. Levante assim as suas mãos, levante as mãos. Oh glória, oh glória, oh glória. Cante assim comigo. Renova-me, Senhor Jesus. Adore o Senhor esta noite. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Ramassuri canta a baia. Põe em teu coração, porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há, dentro do meu coração necessita mais, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Levante a mão e diga: Senhor Jesus, muito obrigado por preparar esta festa maravilhosa para nós estarmos na tua presença para oferecer o melhor, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, enquanto nós te adoramos aqui na terra, abre os céus e derrama chuva de poder, de avivamento, de poder, de glória, de unção, de mistério, de renovo para minha vida, para minha casa, para minha família, para a vida da tua igreja, para a vida do teu povo. Amém. Abramos a nossa Bíblia. Abra sua Bíblia comigo. Abacuque, capítulo de número 3.
É o tema da festa. Por favor. Eu tenho isso na garganta, eu vou tomar bastante água. Os irmãos me perdoem, que a garganta não está ajudando muito, então tem que tomar bastante água, né? Senão não vale. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Olha o que diz o texto sagrado. Quem ama a palavra de Deus? Quem ama a Bíblia? Quem veio para ouvir Deus falar com você? Então preste muita atenção, tá? Deus tem uma palavra para o nosso coração esta noite. Diz assim, Abacuque capítulo 3, verso de número 2. Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Pode tomar o seu assento. Pode aplaudir a palavra de Jesus. Pode aplaudir a palavra de Jesus. Irmãos, preste muita atenção. Glória a Deus, Jesus é bom. Preste atenção no recado que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja nesta noite. O profeta Abacuque, a verdade, Abacuque, a gente vê que ele foi um profeta para a sua geração. E ele foi um intercessor. Intercessor. Para o seu povo, para a sua nação, para os seus irmãos. O profeta Abacuque, quando ele começa o seu ministério de profeta, foi chamado por Deus para ser profeta sobre a casa de Judá. Começa o seu ministério numa época muito difícil. Preste atenção para tu entender. Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias. E quando a gente lê o livro do profeta Jeremias, a gente vê Israel como um vaso quebrado nas mãos. Foi contemporâneo. Ele foi contemporâneo também do profeta Ezequiel. E quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, nós vemos Israel como um vale de ossos secos. Glória a Deus. Tá, quem me ouve, diga glória a Deus. Jeremias vê Israel como um vaso quebrado, vaso de barro quebrado nas mãos. Ezequiel vê Israel como um vale de ossos secos. E no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 1, ele descreve alguns pecados de Israel que acenderam, ou que acendeu a ira no coração de Deus. Se você ler no capítulo de número 1, ele vai descrever alguns pecados. Ele fala sobre violência, iniquidade, destruição, contenda, litígio, a lei que se afrouxava. Ele continua dizendo: o ímpio que cerca o justo, e o juízo sai pervertido para o justo. Justo oprimido. O justo era o quê? Oprimido. E ele fala: havia violência, havia contenda
demanda litígio. E no capítulo de número, aleluia, 2, versículo de número 18, ele vai dizer que houve também entre o povo de Deus apostasia, onde eles deixaram Deus Todo-Poderoso para adorar os ídolos, para adorar as imagens. Mas aí ele vai dizer assim, ó, capítulo 2, versículo 20: mas o Senhor está no seu santo templo e cala-se diante dele toda a terra. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 13, que Deus, ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Está escrito, capítulo 1, verso 13: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Mas o que é que Deus estava vendo? Deus estava vendo a apostasia, a idolatria. Deus estava vendo, aleluia, a violência. Deus estava vendo a iniquidade. Deus estava vendo o justo, que era o quê? Os remanescentes sendo oprimido, sendo cercado, e a lei que só favorecia os iníquos, os perversos, os tiranos. Está dando para você entender? E aí Deus fala assim com o profeta Abacuque: Abacuque, aleluia, eu vou levantar uma nação terrível, os caldeus, os babilônicos, para castigar o meu povo. Ó, para castigar o meu povo. Mas não é porque Deus queria destruir, porque Deus queria curar, porque Deus queria sarar o seu povo. Está dando para você entender? Diga glória a Deus. E às vezes, quando nós estamos nos perdendo na caminhada, às vezes Deus dá um tratamento de choque. Está dando para você entender? E aqui, aleluia, mas Abacuque, ele começa, pastor, a questionar. Por quê? Porque Deus fala assim, ó: eu vou levantar os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Deus estava dizendo: vou levantar Nabucodonosor, ó, rei de Babilônia, com seu grande exército, que vai tomar Jerusalém, que vai invadir em Jerusalém, que vai levar vocês cativos, por causa do vosso pecado, por causa da vossa iniquidade, por causa da vossa transgressão, da vossa apostasia. Mas o Abacuque questiona. Por quê? Porque Abacuque fala assim com Deus: mas Senhor, peraí, como é que o Senhor vai levantar uma nação mais pecadora do que Israel para punir Israel? Está dando para você entender? Como o Senhor vai levantar uma nação que é mais pecadora do que Israel? Mas sabemos que nós pecamos. Mas quem o Senhor vai levantar para nos punir? Pior do que nós. Meu Deus! E ele começa a questionar. Ele começa a questionar. Mas aí, aleluia, no capítulo de número 2, versículo de número 1, no meio do seu questionamento, Abacuque entende, vai dizer assim: questionar não vai resolver o problema. Glória a Deus. Aleluia. Então o que eu vou fazer? Capítulo 2: eu estarei na minha torre de vigia para ver o que Deus tem para falar comigo.
clamor, Abacuque ele começa a clamar por um grande avivamento, despertamento, por um grande mover do Espírito. Mas o Senhor se revela, se manifesta, como o Senhor manifestou no passado, para que este povo compreenda que só Tu és o Senhor. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Oh, se você sente, levante a mão e glorifica o nome dele. Aleluia. E ele vai começar a dizer: ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Por quê? Porque Deus está dizendo assim: ó, o inimigo se apressa contra ti, o inimigo sobe contra ti, o inimigo sobe contra ti. Aí ele fala: ouvi a Tua palavra e temi. Mas ele vai dizer: aviva, aviva, aviva. Aviva a Tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a mortifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a Tua obra. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Agora eu gostaria de falar em poucas palavras o que é preciso, o que é necessário para haver um avivamento na vida de alguém, individualmente, na vida da igreja, na vida de uma nação, de um povo. O que é preciso? O que é preciso? Preste atenção no que eu vou dizer. Não existe avivamento se não tiver a exposição, a pregação da palavra de Deus. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Eu vou repetir: não existe avivamento, não existe despertamento se não houver a exposição, a pregação da palavra de Deus. Deus me levou no livro de Neemias. Neemias não foi, aleluia, um grande avivalista. Neemias não provocou um grande avivamento no seu tempo, nos seus dias. Mas olha só o que Neemias fez. Neemias capítulo de número 8. Neemias capítulo 8. Está escrito assim, ó, que todo Israel, os filhos de Israel, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só na praça diante da porta das águas. Todo o povo se reuniu como um só. Imagina a multidão na praça. Na praça. Sabe para quê? Aí a Bíblia diz que fizeram, está aqui, ó, só continua lendo, um púlpito de madeira. Púlpito de madeira, continua lendo para você ver. Um púlpito de madeira. E a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que Esdras, o sumo sacerdote, ele subiu no púlpito de madeira e começou a pregar a sua vida. Foi isso? Foi isso a sua vida? Não. Ele começou a contar história de carochinha. Não. Ele abriu a palavra de Deus.
Deus não mudar a vida do ser humano, nada mais muda. É a palavra sobre a diga glória a Deus. Ele abriu a palavra e olha só o que a palavra gera. Só tem um porém. Para a palavra ter efeito na minha e na tua vida, você lembra da parábola do semeador que Jesus contou? A palavra, a semente que é a palavra de Deus, ela precisa cair em boa terra, que é o nosso coração. Será que a palavra encontra boa terra nessa noite? É o meu coração, o teu coração. Sai, levanta a falha. Se tem um coração, além é desejoso pela palavra, levante a mão e glorifica. Eu vou voltar aqui nesse texto, mas olha só, o profeta Joel, meu Deus, você falou que podia até meia-noite, e eu estou falando, rapaz, eu vou falar para o senhor, aleluia, diga glória a Deus, aleluia, diga glória a Jesus. Olha só o que diz o texto sagrado, Joel capítulo 1, versículo 10. Joel capítulo 1, verso 10, vai dizer assim, o campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Entenda o mistério, olha para cá e preste atenção, aleluia. Quando a palavra aqui está dizendo assim, o trigo está destruído, está dizendo que muita gente não está pregando a palavra verdadeira. O trigo aqui é a palavra. E se falta a palavra genuína, se falta a palavra pura, se falta a palavra verdadeira, a palavra está dizendo que falta o mosto. O que é o mosto? Aleluia, é o suco da uva sem ser fermentado, que é a alegria do Espírito Santo na minha e na tua vida. Sabe por quê? Porque o vinho fermentado, como disse o profeta, aleluia, o apóstolo Paulo em Efésios, não vos embriagueis com o vinho em que a contenda é o vinho fermentado, é a alegria que o mundo oferece, mas o mosto é o vinho sem fermento, o que o Espírito recebe a alegria do Espírito. Recebe a alegria do Espírito esta noite, porque a palavra está sendo pregada. Diga glória a Deus. Mas se não tem a palavra, falta o quê? Um mosto. Ele está dizendo assim, o campo fica assolado, a terra fica triste. A terra fica triste, o campo assolado, porque falta o quê? A palavra. Estão destruindo a palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque a palavra, ela é imutável, ela é infalível, mas muitos têm pregado ela de forma distorcida, aleluia. E se falta a palavra, a terra fica triste, o campo fica assolado, falta o mosto, que é a alegria do Espírito Santo. Ele está dizendo, e falta o óleo, que é a unção de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Mas se tem a palavra, vai para cá. O que é que Neemias fez? Reúne todo mundo. Hoje não vai ter show gospel. Quer show gospel? Quer, rapaz? Vai ter, sabe o quê? Bíblia. O que vai ter? Palavra. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Palavra.
a ler a palavra, ele começa a meditar lá e explanar a palavra. E a Bíblia Sagrada nos afirma, dizendo no capítulo 8 e versículo de número 8: e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse a palavra. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, aleluia, ouvindo a palavra de Deus. Levante a mão e glorifica, levante a mão e glorifica. A palavra está sendo pregada, e onde tem palavra tem arrependimento, onde tem palavra tem quebrantamento, e se tem quebrantamento, tem avivamento, tem avivamento, tem despertamento. Recebe agora a presença do Espírito. Recebe renovo do céu, recebe avivamento do céu, recebe avivamento do céu, recebe renovo do céu, recebe poder do céu. O Senhor te trouxe aqui esta noite para despertar a tua fé, para fortalecer a tua fé, para te encher do Espírito. O vento do Espírito está soprando sobre os quatro cantos desta igreja nesta noite. A unção de poder, pastor, sendo derramada sobre esta igreja. Eu vim aqui para vos anunciar a palavra. Eu não vim pregar outra coisa a não ser o Cristo vivo. A palavra. Chamou a atenção do povo e tome Bíblia. Lá vai a Bíblia. Receba a Bíblia. E o povo na graça, depois de 70 anos de cativeiro, voltaram para Jerusalém. Toma a Bíblia. É a Bíblia que nos sara. É a palavra que nos cura. É a palavra que nos liberta. O que é que Jesus falou? João capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma igreja sadia é uma igreja que prioriza a exposição da palavra de Deus. E ele vai pregando
E você vê aqui, ó, sabe o que diz a Bíblia Sagrada? Sabe qual era a preocupação do sacerdote? Era fazer com que o povo entendesse a palavra. Era fazer com que o povo compreendesse a palavra. E se você sair do culto e não compreender a palavra, não mudou nada. Tiago capítulo 1, está escrito assim, ó, a palavra de Deus, mesmo assim, recebei, vou até ler, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Vê, Tiago capítulo 1, versículo de número 21. Pelo que rejeitando toda malícia e acúmulo, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sedes cumpridores da palavra, e não ouvintes esquecidos da palavra. Ela está dizendo que é para rejeitar toda imundícia e todo acúmulo de malícia, e é para quê? Receber com mansidão. Sabe por que mansidão? Porque a palavra não é minha. A palavra não é do pregador. A palavra é de quem? Eu não estou anunciando Bíblia, você não está vendo Bíblia? Como é que você vai questionar a palavra? Se eu estivesse contando a história do Joãozinho, estou falando Bíblia, você está ouvindo a palavra aqui, ó. Como é que você vai questionar essa palavra? Então está dizendo, receber com mansidão a palavra em voz encharcada. É como a semente, plantou, se ela cair em boa terra, pode ter certeza que ela vai dar fruto, ela vai gerar. E daqui a pouco, né, vamos olhar para a vida daquele homem, daquela mulher, e falar, meu Deus, mas como que a vida mudou, hein? Está dando para você entender? Liga agora, Deus. Avivamento começa com uma. Esdras leu a palavra, pregou a palavra, ensinou a palavra, e daqui a pouco todo mundo no culto, todo mundo na praça estava fazendo o quê? Nós lemos? Chorando. Chorando, você sabe o que significa choro? Você lembra quando Pedro falou assim, ó, Jesus falou para Pedro assim, Pedro, Satanás pediu para peneirar você como peneira o trigo. Foi? Mas eu roguei ao Pai por ti para que a tua alma não desfaleça. Aí Pedro falou assim, eu vou contigo até a morte. Te deixo não, te largo. Ninguém vai me separar do Senhor não. Que peneirar isso aí. Assim como, aleluia, separa a palha do trigo, né? Satanás quer se separar de mim. Mas aí Pedro, convencido, eu vou contigo até a morte. E a morte eu estou contigo. Aí Jesus falou, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes. E aí quando Pedro nega 3 vezes, que Jesus estava lá, Jesus só deu só uma olhada para ele. O que é que Pedro fez? Chorou amargamente. Mas não é choro de crocodilo que nem fala, né? Mas é choro de arrependimento. É isso aqui, quando o povo estava chorando, a palavra ela traz o que? Arrependimento. E arrependimento traz, sabe o que? Quebrantamento, lágrima. Por isso que a palavra é fundamental para o avivamento. Entendeu? Por quê? Vou repetir, a palavra traz o que? Arrependimento. Arrependimento traz o que? Quebrantamento. E quebrantamento traz o que? Ó, até o grandão chora. Até o grandão chora. Está dando para você entender? Até o grandão chora. Durão de coração. Aí lá vai Bíblia, lá vai palavra. Daqui a pouco o grandão desaba. É ou não é? Mas sabe por que ele desaba? Porque dentro dele, aqui na mente do coração, ele está dizendo assim, eu sou pecador mesmo. Eu sou pecador mesmo. Que miserável homem que sou.
miserável homem que sou. É a palavra que está transformando a vida dele, a vida dela. E quando a palavra transforma, que traz arrependimento, quebrantamento, lágrimas, aí o Espírito Santo começa a trabalhar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar. E quando o Espírito Santo começa a trabalhar, você lembra do vale de ossos secos? A Bíblia Sagrada diz, aleluia, que o Espírito entrou. O Espírito entrou. E quando o Espírito entra, meu filho, um grande exército se levanta. Um grande exército se coloca de pé. Ali, e esse Espírito está soprando, aleluia, sobre essa igreja nesta noite. Oh, bendito é o nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo, preste atenção. Nós estamos vivendo uma época em que existe muito movimento, mas pouco quebrantamento. Preste atenção no que eu vou dizer. Coisa rara, coisa difícil é alguém derramar uma lágrima no culto. Parece que as lágrimas se secaram. Sim ou não? Desculpa, tem que falar. Às vezes, quando você vê alguém chorando no culto, a pessoa fica até preocupada. Nossa, aquele irmão deve estar no fundo do túnel, está chorando muito de dor. É assim, né? A vida dela deve estar só em frangalhos, porque é o tanto que essa mulher está desabando em água, em lágrimas. Aquilo que era normal hoje assusta. Que era normal antigamente, levava o lencinho, mas no lenço era para enxugar lágrimas no culto. Desculpa, lenço não era para alongar saia. Meu Deus! Hoje usa o lenço para alongar saia. Assim daqui, aí coloca o lencinho assim. A toalhinha fica assim. É verdade. Sim ou não? Agora, vamos lá. Lenço levava, que era para enxugar lágrima. Por causa da palavra e o coração quebrantado. Glória a Deus. Coração quebrantado. Que faltam nos crentes nos dias de hoje, eu estou falando de modo geral. Coração quebrantado. Coração quebrantado. E é por isso nós estamos vivendo tempos trabalhosos, dias de apostasia. Apostasias, como o próprio Paulo escreveu, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Apostasia, frieza espiritual. Frieza espiritual, onde muitos não querem nem participar mais do culto. Só para tu entender o negócio. Você está assistindo um culto pelo YouTube. Você está assistindo um culto pelo Facebook. Isso é bom. Mas você faz parte de um daqueles personagens? Não. Do culto. Não. Então, você precisa estar no culto para você ser um daqueles personagens para adorar o Criador. Está dando para você entender? Não, eu estou acompanhando em casa. Você não está no culto. Você está
vendo o pastor pregar, você está vendo o irmão adorar, o irmão glorificar, mas não está no culto. Você precisa fazer parte do culto. Senão, vai morrer. E aí o Senhor está dizendo que nos últimos dias dias trabalhosos, apostasia, frieza espiritual, comodismo espiritual, e desculpe, e o mundanismo tem tomado conta das igrejas. E como o profeta Abacuque, nós temos que clamar por avivamento. Nós temos que buscar este avivamento. Nós temos que desejar este avivamento. Eu não quero ser mais um no meio da multidão, mas eu quero fazer a diferença e marcar a minha geração. Ora, basura e me clama lá na séria. Oh glória, nós temos, aleluia, que ser um agente de Deus na terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não dá. Ser mais um não, crente apagado, crente não. Abacuque, a oração dele era essa: aviva, reaviva, desperta, fortalece, renova, aleluia, enche-nos a tua presença. Ai, queremos mais da tua presença. Você sabe por quê? Oh glória, porque nós não estivermos cheios da presença de Deus, você vai estar cheio de tudo aquilo que não presta. É por isso que nós temos que estar cheios da presença do Espírito Santo na nossa vida. Quem deseja essa presença, quem veio buscar essa presença, levante a mão e glorifica o nome de Jesus. E receba mais a presença de Deus na tua vida. Horários tocados em palmas para Jesus muito forte. Fica de pé. Se você puder, pegue na mão do seu irmão e da sua irmã. Pegue na mão do seu irmão e da sua irmã. Aleluia. Você vai clamar por esse avivamento nesta noite. Quem quer mais da presença do Espírito Santo, diga amém. Aleluia. O tempo é escasso, mas ele fala assim, se você ler lá em Atos 4, Atos 3 e Atos 4, a Bíblia fala que através da pregação de Pedro, primeiro culto, quase 3.000, segundo culto, quase 5.000. E ele estava dentro do templo, quando eles eram questionados acerca do coxo que andava, que ele fez andar. Eles eram questionados, mas com que poder vocês fizeram isso? Com que autoridade? E aí Pedro começa a pregar uma mensagem cristocêntrica. Ele começa a falar: esse Jesus que vocês crucificaram, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele que nos dá essa autoridade para curar enfermos, ressuscitar mortos. E daqui a pouco, sabe o que eles fizeram? Está lá, Atos capítulo de número 4. Depois ele está pregando a palavra e ele fala: sabe uma coisa? Capítulo 4, verso 31. Vamos orar. E a Bíblia fala: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com ousadia o quê? A palavra. Amém? Pegue na mão do seu irmão, da sua irmã. Começa a dar glória, 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 glória. Mais alto, glória. Começa a clamar pelo avivamento nesta noite. Começa a clamar pelo avivamento nesta noite. Começa a clamar: Senhor, eu quero, Pai, aleluia, esse avivamento na minha vida. Eu quero esse despertamento na minha vida. Eu quero o renovo de Deus na minha vida. Eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida. Eu quero anunciar com ousadia a tua palavra.
Eu quero louvá-lo com ousadia. Eu quero pregá-lo com ousadia. Eu quero fazer a tua obra com ousadia. Receba o Espírito Santo na tua vida nesta noite. Receba o Espírito Santo na tua vida nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo agora.
unção com aquele lugar. Oh glória, devemos orar cada dia pelo avivamento de Deus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. Avivamento de Deus, igreja. Oh glória, clamar, clamar, clamar. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu lar e a tua família. Em nome de Jesus. Palmas para Jesus.